esses 3 pilares, né? Inteligência, investigação e ação. Para só depois, por isso que às vezes a imprensa às vezes não consegue entender que o crime acontece e a gente às vezes não tem um resultado imediato. A investigação, ela leva um tempo, você tem que produzir provas. E às vezes você tem alguns indícios, tem algumas informações, mas esses indícios não são suficientes para a condenação. A gente trabalha para a condenação, né? Esse é o objetivo da Polícia Civil. Doutora, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre como essa operação pode impactar, assim, até falando em termos de futuro, né? Daqui para frente em São Francisco, como o senhor falou, tem também a questão do verão que está chegando agora, Sim. então como que isso pode impactar também no resultado que é previsto, digamos assim, para 2023? Eu acho que a gente quebrou as pernas da facção ABA, né? E a gente vai continuar batendo nessa facção e na outra também. Né? A gente sabe, como falei, sabemos quem são os mandantes e quem está na ponta. Então, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão atentos. E a gente tem outras informações de locais, de armas, tanto que esse resultado não é à toa. Esse resultado é fruto de um trabalho árduo que está sendo feito há muito tempo. Então, a gente conseguiu tirar uma submetralhadora, 5 pistolas 9mm, e 2 revólveres. E a gente já tem outras informações. Então, quando uma operação dessa acontece, a gente levanta muitas outras informações, né? E o recado que eu tenho para a população é que acredite na Polícia Civil, na Polícia Militar. Estamos aqui empenhados na missão e o resultado vai vir, né? E assim, às vezes, uma informação que é dada pode parecer desconexa, mas às vezes é uma peça do quebra-cabeça para a gente utilizar na investigação. Então, em razão disso, depois eu vou disponibilizar o telefone, né, da delegacia, e acho que a Polícia Militar também, para a gente fazer essa ponte ainda mais consolidada com a população. Uma pergunta que eu vou fazer é justamente sobre o verão, porque a gente sabe que São Francisco é uma praia que é bem frequentada em números pela população, que não só São Francisco, como Santa Clara e as outras praias da região. Então, há algum plano da polícia para uma segurança especial durante os shows e eventos que possa tranquilizar a população também, né? Porque a gente sabe que os homicídios são muito pesados, não só contra envolvidos com o crime, mas também inocentes e até crianças. Então, há algum plano especial? Vou falar breve da Polícia Civil, que trabalha com a investigação, mas essa eu acho que é mais uma preocupação ligada à Polícia Militar. Em relação à Polícia Civil, né, o novo diretor aqui do departamento já se colocou à disposição para reforçar, né? Então a gente vai ter esse reforço e já está trabalhando nesse sentido, mas essa sua demanda é mais ligada realmente à Polícia Militar. A gente, ao verão, independente dessa operação de ontem ou não, a gente já está com um plano traçado para o verão. Nosso plano de policiamento, plano novo já está pronto, praticamente pronto, só faltando acertar alguns detalhes. E esse ano, com certeza, vai ter a retomada de shows aí nas praias, São Francisco, que é um alvo aqui da coletiva, também terá shows lá no município. 2020, 2021, 2022, na verdade, tivemos pouquíssimos shows aí na nossa área, mas esse ano os shows vão voltar e São Francisco não vai ser diferente. A gente já está com o policiamento já reforçado para um novo esquema praticamente montado e vamos permanecer para todo o verão, principalmente ali Guaxindiba e Santa Clara, que são locais de maior movimento no município de São Francisco estava pulando, mas também nas outras localidades, porque como a doutora Ivana falou, são quebra-cabeça. Cada localidade daquele é um quebra-cabeça que monta todo o sistema do tráfico de drogas em São Francisco, principalmente da facção que foi desmantelada ontem praticamente. Porém, a gente vai manter, além dos eventos de verão, em paralelo, policiamento reforçado nas áreas mais sensíveis do município de São Francisco de Tabapuã, independente de evento de verão ou não. E além disso também tem essa questão do trabalho integrado de vocês, de logo que aconteceu passar para a Polícia Civil. Sim, a gente, qualquer informação que a gente tem, a gente sempre troca essa figurinha, a gente troca essa informação, não só para o 47CP, mas com todas as delegacias. A partir dessa troca de informações é que a gente conseguiu esse êxito aí, a doutora Ivana conseguiu, junto ao Judiciário e ao Ministério Público, esses mandados, e a gente teve esse brilhante êxito ontem nessa operação aí que ficou para a história do município de São Francisco de Tabapuã. Eu queria saber como é que está sendo tratada pela Polícia Militar essa questão específica de São Francisco, né, como a gente disse, assim, esse aumento
no número de homicídios, enfim, como é que foi esse aumento também no policiamento lá, isso também vai continuar, né? Sim, o policiamento, como eu falei antes, vai continuar a reforçar, não só para os eventos de verão, mas a gente já vem com esse reforço aí desde o ano passado, né? Entramos no ano 2022 com o policiamento reforçado em São Francisco, tivemos alguns problemas no meio do caminho, isso acontece, mas a gente, ontem na verdade, a gente conseguiu esse grande êxito aí. Mas como eu falei, mesmo com esse quase desmantelamento dessa determinada facção, a gente vai continuar com o policiamento reforçado, para impedir o avanço da outra e para impedir também a reestruturação da facção que ontem teve esse abalo aí, a estrutura dela. Eu acho que é importante a polícia falar isso não só para a população local, mas também para os moradores ali que frequentam as casas no verão, porque o ambiente ali, pelo menos a gente pode perceber de fora que muitas pessoas estão deixando de frequentar São Francisco realmente por causa dos homicídios que estão acontecendo nos últimos anos, também ao longo desse ano, principalmente foi grave a situação. Então é um recado positivo para a população que vocês estão passando, que podem esperar um verão assim tranquilo, em segurança. Sim, e São Francisco tem uma peculiaridade. São Francisco é o quinto maior município do estado do Rio. Só que São Francisco, a população proporcional ao tamanho do município é baixa, 40 e poucos mil habitantes. A dificuldade que a doutora Ivana tem de investigação é o que a Polícia Militar tem um pouco na distribuição do terreno, que são pequenos povoados, um pouco espaçados um do outro, e ainda você tem ainda aquela característica de zona rural, São Francisco da Bapuana. É um pouco difícil operar no município de São Francisco da Bapuana por essa peculiaridade de ser muito extenso e ter muitos lugares pequenos, lugar com 1.000 habitantes, pequenos habitantes, 2.000 habitantes, os núcleos maiores aí não passam de 3, 4 mil habitantes ali em São Francisco da Bapuana. Então isso dificulta um pouco a atuação das polícias, porém, mas nada impede a nossa entrada, a nossa chegada lá. Entendeu? A gente põe de todos os lugares ali mais sensíveis, Barra da Bapuana, Gargaú, Ilha dos Mineiros, Rua da Jaca, Rua do Dil, a gente vai continuar ocupado. Rua da Jaca, Rua do Dil, Ilha dos Mineiros e Barra da Bapuana são os redutos do ADA. Gargaú é o reduto do terceiro comando, que o ADA ainda tenta bater na porta e avançar ali, mas a gente também está com ocupação lá para impedir esse avanço do ADA, mas também impedir que o terceiro comando avance para outras áreas, saindo de Gargaú. E não só nessa questão ligada a narcotráfico, homicídio, né, porque eu sei que a população fica muito temerosa, mas outros crimes também, como furtos, né, na região. Então a gente está atento a essas questões. Essa semana foi preso, né, um receptador, identificado um autor de furtos na região. Também é interessante a gente falar, aproveitar aqui a coletiva da Patrulha Rural, que é uma novidade, né, na região, e o resultado da Patrulha Rural foi assim, excepcional. Após a implantação desse policiamento especializado, o número de furtos a propriedades, principalmente furto a gado, reduziu muito, né? E em razão disso, né, a gente está até analisando uma premiação, né, especial para a região em razão desse resultado. Sim, a gente tinha um problema em São Francisco da Bapuana, latente de furto em propriedade rural, principalmente naquele horário noturno entre 22 e 6 da manhã. São Francisco estava apontado aí como o principal foco do problema de furto em propriedade rural no estado do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com, não é um problema relacionado ao tráfico de droga, mas impacta negativamente dentro da questão de sensação de segurança. A Polícia Militar, que é o 8º Batalhão, implantou esse projeto piloto da Patrulha Rural, deu certo, como a doutora Ivana falou, conseguimos zerar os números de furto em propriedades rurais nas zonas mais afastadas de São Francisco da Bapuana, que é um trabalho específico de cadastramento, de aproximação, é um policiamento comunitário mais voltado para o proprietário rural, para quem mora em zonas mais afastadas ali, que tem a sua propriedade rural. E era um problema duplo, porque a Polícia Militar tinha essa dificuldade de conseguir abordar esse pessoal ali naquela área de São Francisco da Bapuana mais interiorana, e quando esse delito virava registro, a doutora Ivana tinha também essa dificuldade em conseguir identificar esse pessoal envolvido com isso. E até mesmo, muitas vezes, a gente tinha o furto, mas as pessoas não iam à delegacia fazer o registro. Então, a gente depende do registro de ocorrência, tanto para a Polícia Civil ter conhecimento, quanto para a Polícia Militar ter conhecimento. Então, é importante a gente assim, esclarecer que não só, né, o narcotráfico, né, está sendo dado uma atenção especial aos homicídios, mas outros crimes, que é uma crítica da população, né?
que tem outros crimes, inclusive na área de violência doméstica. Então, a prefeitura está para deflagrar um projeto de como se fosse a patrulha Maria da Penha, a Ronda Maria da Penha, que também é uma demanda da região, que tem muitos casos de violência doméstica. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa prisão no Espírito Santo. Sim. Esse alvo foi uma Então, mulher. Sim, foi uma mulher, assim, a chefe, né, do tráfico lá na localidade de Barra de Tabapuana. E como eu falei, foi fruto de um trabalho de integração com a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. E isso é feito não só com a Polícia Civil, mas do Espírito Santo, mas aqui na região toda que né, circunda o município, a 134, a 146. Então, assim, na verdade, a gente tem uma capilaridade muito grande, né? Às vezes o número de policiais na unidade não é tão expressivo, mas sempre que há necessidade, a gente solicita esse apoio, faz esse network e em geral, o resultado é positivo. Mais alguma coisa? Então nós podemos afirmar que esses grupos Sim, sim. O que acontece? Uma dessas investigações é a tortura, tá? E ameaça, outros crimes pela facção, tipo um tribunal do crime, né? Eles sequestraram uma jovem e ela era companheira de um presidiário, hoje presidiário, terminou a relação e em razão disso eles acharam que ela era tipo, X9 e rasparam a cabeça dela, né? Torturaram, não a mataram por sorte. E a gente conseguiu identificar e prender todos os envolvidos, né? Menor, né? A gente vê que o tráfico lá se utiliza muito de menores para a prática de crimes, muitos homicídios. Então, assim, alguns dos alvos já tinham sido presos antes para evitar a prática de outros homicídios, né? Eles, infelizmente, utilizam-se dessa brecha legal, porque praticamente o adolescente, a penalidade dele não é nenhuma penalidade, né, de acordo com a legislação. Então, eles se utilizam disso, né, para a prática desses crimes mais bárbaros.